vocês já sabem, eu apoio atualmente empreendedores a dobrar o faturamento, ter 8 vezes mais alcance, com resultados a partir de 2 meses. E antes de eu começar a explicar em detalhes como que funciona o método Sou Digital, que é o objetivo desse nosso encontro hoje, eu quero que você veja alguns resultados. Resultados reais que empreendedores que contaram com meu apoio para ter uma atuação na internet já obtiveram. Então, assiste esse vídeo e se inspire. E eu diria para você que, do ponto de vista quantitativo, eu dobrei a minha receita. Eu simplesmente dobrei. Nós temos o case aí, por exemplo, da PMAC Home, que com R$40 teve 9 mil de alcance, mais de 600 pessoas na página em uma semana. Esse é o Facebook Creator, por exemplo, com programação de postagens de forma gratuita, que você aprende a utilizar e os meus alunos participam. Essa aí é a Fernanda, que tem a Fê Essentials, que é uma empresa que antes ela mesma fazia as artes dela, e aí nós passamos a fazer dentro da empresa. Ela com 6 mil seguidores teve mais de 8 mil de alcance, gente. E olha, em uma semana, 33 mil. E eu, aqui no projeto, que tive mais de 70 mil. Você consegue ver a curva clara de como que foi o posicionamento para trazer um resultado real. E a gente fala também em relação à parte de clientes, por exemplo, no método Sou Digital eu ensino a fazer páginas para quem precisar e tiver interesse, e também mostro a parte de CRM e acompanhamento, por exemplo, nesse lançamento que eu tenho hoje 800 pessoas cadastradas, com envio de e-mails e acompanhamento geral. Incrível esses resultados, não é mesmo? Eu sou um pouco como você. Quando abri a minha empresa, eu comecei do zero e eu só queria uma performance no meu marketing, nas redes sociais, de uma forma qualificada. E sabe por quê? Porque eu fui gerente de marketing de shoppings por 9 anos. Como gerente de marketing regional, eu tinha muito sucesso. Eu já tinha resultados nas ações que eu realizava e em como eu dava resultado em vendas para o shopping e para as lojistas que estavam ali naqueles empreendimentos. Mas em 2017, eu comecei a realizar muitas ações online e a registrar esses resultados, e eles me impactavam muito. Por exemplo, no Black Friday, que a gente fez uma ação 100% digital, especialmente com foco no Instagram. E isso me chamou muita atenção, gente, mas muita mesmo. Então, eu comecei a fazer cursos, e entre eles um mestrado fora do Brasil, em administração, mas com foco em digital, com foco em estratégias digitais. Então, em 2019, eu pedi para sair da empresa que eu trabalhava como gerente de marketing regional, e desde o dia 1º de maio, eu estava lá, por minha própria conta, por meu próprio risco, vivendo o meu sonho de ser uma empreendedora. E eu comecei escolhendo atuar nas redes sociais, que é um caminho quase que, digamos, natural, mais fácil para a gente, não é mesmo? E qual que era o meu desejo? Eu queria postar ações que elas tivessem muito engajamento, e especialmente que atraísse o público certo, não só atrair as pessoas. Eu queria o público certo. E o meu desejo era ter autonomia, captação de clientes reais e clientes qualificados, e poder ter uma rotina onde eu pudesse postar e ter um planejamento, né? Uma vida organizada em relação às minhas redes sociais. Então, eu queria ter posts que engajavam, eu tinha essa dificuldade. Eu queria ter o apoio nas vendas em todas as minhas mídias, inclusive nas mídias pagas. Eu queria ter artes bonitas para o meu Instagram e que fossem, sabe, alinhadas com a minha marca ou com as cores que eu gostava. Só que eu tinha um problema. Eu não tinha dinheiro para contratar uma agência. E durante toda a minha trajetória de marketing como gerente em shoppings, esse era um caminho natural. Era muito bom, só que naquele momento eu não tinha dinheiro para contratar, porque o menor valor que eu conseguiria contratar uma agência, na melhor das hipóteses, seria aproximadamente 1.500 por mês, isso só depois de eu ter negociado muito.
E eu tinha esse problema, eu tinha essa questão, mas apesar de ter muita experiência em marketing, o meu início foi difícil, porque eu não tinha dinheiro para contratar agência, então eu tinha dificuldade de pensar nos conteúdos, eu estava muito acostumada, sabe, em ter o foco total na estratégia, mas naquele momento eu que tinha que colocar a mão na massa e fazer absolutamente tudo. Então, eu sabia toda a estratégia por trás dos influenciadores digitais, mas eu também não tinha dinheiro para poder contratar eles para ficar de uma forma consistente, então teria que ser eu. E eu ainda tinha também, em alguns momentos, uma frustração, um medo. Nem todos os dias eu estava animada, nem todos os dias eu estava disposta a aparecer. E muitas vezes eu tinha boas ideias e eu ainda não postava. E eu não postava porque, sim, eu tinha uma questão com a timidez. Ou então eu não me achava arrumada, ou então eu procrastinava mesmo no meu dia a dia. Eu não tinha uma rotina clara. E ou outros pontos até de ordem técnica, sabe? Por exemplo, eu passei muitos anos contratando agência. Então, em alguns momentos, eu não tinha mesmo como fazer uma contratação estratégica para alavancar, para fazer anúncios, para fazer os recortes que antes eu delegava. E naquele momento eu mesmo que precisava fazer, e nem sempre eu tinha até o conhecimento, não sabia o caminho das pedras. Mas eu não desisti. Mesmo com todas essas dificuldades, eu não desisti. E aí eu resolvi começar a estudar muito. E aí eu contratei vários cursos e aprendi muito sobre as formas como as redes digitais funcionam hoje, como que as redes sociais realmente podem converter. Eu investi muito, gente, para ser super sincero, eu investi, assim, mais de R$ 70.000, e principalmente para entender a parte dos ads, que são os anúncios pagos, que estão por trás de todas as empresas que hoje faturam, que têm uma performance digital importante, que seja realmente relevante. E aí, depois de fazer esse investimento, eu criei uma forma, um método de me dar autoridade, inclusive na vida real. Então, eu comecei a ser convidada para fazer palestras, eu comecei a ser convidada para dar entrevistas em podcasts. Essa semana mesmo, eu tenho uma entrevista agora, durante essa semana, e que começaram a aparecer esses convites, porque a minha autoridade nessa área começou a ser algo real e reconhecido pelas pessoas. Então, eu fui lá e comecei a estudar muito e desenvolver o meu conhecimento digital, até que eu comecei a desenvolver coisas sozinhas. Gente, eu nunca vou esquecer da sensação que foi quando eu coloquei a minha primeira página sozinha no ar, o meu site. Era uma coisa que antes eu achava que era possível só para quem fosse TI, só para quem tinha um conhecimento tecnológico muito profundo. E eu vi que era possível para mim. E eu fiz o meu primeiro site. Gente, eu contratei o domínio Estou Digital e coloquei o meu e-mail corporativo, sabe? O e-mail quando você tem @Estou Digital. Eu tenho esse e-mail. Eu fiz a minha conta, eu fiz a conta até dos meus sócios. Olha que incrível. E com isso eu fui desenvolvendo uma liberdade, eu fui desenvolvendo uma segurança, eu fui desenvolvendo algo que era muito mais do que só estratégia, sabe? Era como aprender a andar, era como aprender a estar no mundo novo e eu saber realmente como caminhar naquele local. Então, eu tive uma grande ideia, porque eu estava bem, e estava mesmo, eu ficava super empolgada com os meus resultados. Eu comecei primeiro a compartilhar com as pessoas próximas de mim, sabe? Só que eu percebi que eu tinha um conhecimento que ele era único, que ele era um conhecimento especial, só que ele não era um conhecimento de uma dor que só eu passava, que haviam outros pessoas, principalmente outros empreendedores de pequeno e de médio porte, que eles passavam pelas mesmas dificuldades que eu. Lojistas, seja de rua ou de shopping, que tiveram que migrar para o digital de uma maneira, né, assim, muito repentina. Lojistas até que nasceram com lojas virtuais, mas que também têm muitas dúvidas. E até profissionais de marketing sênior, como eu era, mas que no passado eu não era totalmente focada no digital, e muitos profissionais que estavam passando por esse mesmo processo que eu passei há alguns anos atrás.
Então, semana após semana, eu perguntava, então, e a sua divulgação digital? Eu ia lá, perguntava como está a divulgação digital para a empresa que você trabalha. E 90% das pessoas, quando elas me respondiam sobre as estratégias digitais, elas ou não estavam fazendo anúncios nas plataformas, né, nas redes, da forma mais profissional possível, ou em alguns casos nem tinha estruturado, porque, por exemplo, no caso dos empreendedores, às vezes o dia a dia era tão corrido que ele sabia que precisava, mas ele estava implementando as outras etapas e ainda não tinha começado a estruturar a sua divulgação ali naquela rede social. E alguns, inclusive a maior parte deles, até já vendiam no WhatsApp, faziam uma venda, conseguiam ali ter um acompanhamento com clientes reais, mas não tinha sua estratégia de divulgação montada e desenhada. E alguns até tinham bons resultados, sabe? Voltados para as redes sociais, voltados para estratégias sociais, mas eles não tinham domínio claro sobre a lógica, sabe? Para entender como realmente funciona, qual que era o investimento mínimo necessário, não como algo assim, você tem que investir, mas qual que era o mínimo que ele poderia investir para ter um resultado realmente relevante em digital. E aí, mas muito deles, a esmagadora maioria, não tinha, não por falta de vontade ou porque não eram pessoas extremamente inteligentes, é porque realmente não tinha um direcionamento como saber, como fazer. Em alguns casos, alguns até me relataram que já tinham tentado procurar no YouTube, tentado assistir alguns vídeos, mas era tanto conhecimento solto, era tanto conhecimento separado, que eles não conseguiam ter um caminho certo para realmente, sabe, ter resultado ali nas suas redes sociais, nas suas plataformas digitais. E pior, alguns já tinham até contratado alguma pessoa, seja uma agência de menor porte, ou então terceirizado para algum social media, ou alguém que ali fazia algumas coisas, mas não deu resultado. Então, aquele empreendedor estava cansado, sabe? Estava desanimado por já ter investido dinheiro e ter investido tempo e não ter visto resultado real. Então, esse era o cenário da maior parte dos empreendedores que eu conversava, sabe? Pessoas que estavam quase que eu diria decepcionadas de saber que precisava ter uma performance digital interessante, mas se deparavam com todas essas questões. Então, começou a nascer um sentimento dentro de mim, assim mesmo. E aí, em 2019, eu que já tinha comprado o domínio do Estúdio Digital, falei: não, eu vou tirar do papel, porque eu tinha certeza que essa mudança para a posição digital ela era algo que ela iria acontecer de qualquer maneira. E isso, gente, repara, foi em novembro de 2019, foi antes da pandemia, que nos surpreendeu a todos em março de 2020, né? Fevereiro, março. E o que aconteceu na pandemia é que ela acelerou todos os processos voltados à digital. Embora a gente fale de um novo normal, a gente não sabe como vai ser, né, daqui para frente, quando todo mundo já estiver vacinado, mas esse caminho no digital, ele é um caminho que não tem volta, porque as pessoas, nós nos acostumamos a fazer muito mais coisas pelo digital. Então, na verdade, acentuou um processo que ele já estava em curso, só que ele ganhou uma velocidade muito maior. E aí, só que os profissionais continuavam com dúvidas, em alguns casos até com mais dúvidas, né? Porque a pandemia gritou essa necessidade e a maior parte das pessoas não tinha mesmo um direcionamento com um preço justo, um direcionamento que fosse alguma troca real para os dois lados, né? De conseguir ter algo realmente que desse valor. Então, eu comecei a investir nesse processo e estruturei um método chamado Método Estou Digital. Ele é um passo a passo desenhado e ele é uma estrutura real. Ele é uma estrutura onde, sabe, eu até brinco que eu dou a mão para o empreendedor, que praticamente eu falo com ele como se o negócio fosse meu, porque é assim que eu acredito que as coisas funcionam. Porque hoje, no meu método digital, o resultado do meu trabalho é quando o empreendedor tem resultado. Então, para mim, não é uma possibilidade ele ter resultados, é a única caminho, é a única coisa que vai acontecer é que ele realmente faça as ações que precisa para ele ter um resultado real. E o meu método é diferente de todos os outros voltados no Brasil, porque eu realmente estou comprometida para que a pessoa que faz parte dele evolua. Era o que eu gostaria de ter recebido quando eu estava fazendo esse processo de ser CLT e passar a ser uma empreendedora.
Eu envolvo estrutura e envolvo ferramentas, e eu acredito que as pessoas elas não precisam percorrer o caminho mais longo, que foi o caminho que eu percorri, investindo muito mais dinheiro e muito mais tempo. Agora, o que você tem achado do método e da forma de aprender, você sendo engenheira, que é de outra área, né, mas que por ter um negócio usava? Então, eu queria saber o que você está achando e se você indicaria alguém, por que você indicaria? O que você viu, assim, que você acha que faria uma diferença para alguém? Deixa eu pensar. Não, na verdade, tudo, né? Foi bastante novidade em muito pouco tempo. Várias coisas eu descobri que eu fazia errado, né? Tipo assim, igual aquele exemplo lá de ficar seccionando por bairros e aquilo não era tão interessante assim. A gente tem umas ideias, né? Muito nada a ver com o que de fato é bom. Então, o que eu já aprendi durante esse tempo foi muita coisa relacionada a isso, o jeito de postar, o jeito que a imagem deve estar, fazer anúncio, eu não fazia ideia como é que fazia direito. O que mais, gente? Teve tanta coisa. Vídeo, a questão de fazer vídeo longo para poder gerar conteúdo com vídeo menor, isso para mim foi maravilhoso, né? Porque eu morro de preguiça de ficar fazendo várias lives. Preguiça e vergonha e tudo mais, né? Mas assim, tá sensacional, eu recomendaria com certeza, já até recomendei para 2 primas minhas que são da mesma área, que estão querendo mergulhar nessa coisa de marketing, mas é isso aí. Para alguns de vocês, eu já contei um pouco mais sobre como que funciona o estudo digital, já compartilhei alguns cases, já mostrei algumas plataformas, mas agora eu vou apresentar para todos vocês novamente o que faz parte do estudo digital. Então, quando o empreendedor decide entrar para o estudo digital, a primeira coisa é que ele vai ter uma estrutura de apoio, uma equipe com profissionais que estão se capacitando em ser especialistas em marketing, atuar diretamente ali ao lado do empreendedor. Então, a pessoa entrou para o estudo digital, ela já tem uma pessoa, vai ser criado um grupo exclusivo para aquela empresa, onde a gente vai compartilhar conteúdos, onde são enviados as imagens, as artes que são feitas. Cada empreendedor, cada empresa ganha um dashboard. Nesse dashboard, a gente analisa posicionamento, quais são os objetivos, qual que é o tipo de cliente que você está buscando, possibilidade de receita. A gente faz uma análise profunda e definimos, inclusive, quais que são as principais datas em que aquele empreendedor vai estar divulgando na internet. A minha equipe produz material de apoio para comemorar datas, às vezes a gente produz material lá para frente, para que você possa utilizar o Facebook Creator e colocar o seu conteúdo de uma forma planejada. A gente explica para você, para que você ou uma pessoa da sua equipe possa implementar todo esse conhecimento e ter realmente uma outra performance digital. Então, a gente apoia ao mesmo tempo como equipe minha e a gente transmite conhecimento para você. Outro ponto muito importante do estudo digital é que você vai ter uma área de alunos. Então, agora eu vou mostrar para vocês. É a minha área do curso. Ele teve a área de alunos, eu amo. Então, começa o seguinte. Quem entra para o estudo digital, você entra e você tem aqui o seu módulo exclusivo para alunos, tá? Então, começa pela nossa primeira jornada. Então, eu passo por 9 ferramentas para criação em redes sociais, 11 recursos específicos do Instagram que você precisa dominar mesmo para ou você mesmo fazer ou você direcionar uma agência. Tem 7 ferramentas digitais, a lógica que está por trás dos impulsionamentos. Então, assim, o que eu acho que é o grande salto para o empreendedor, com certeza está vinculado a anúncios, a você fazer anúncios de uma forma profissional. Que hoje, você contrata a agência, você tem que achar um caminho. O estudo digital é exatamente um caminho mais curto e mais direto. Então, aqui eu começo a explicar qual que é a lógica por trás dos impulsionamentos, é um vídeo. Depois eu tenho um vídeo específico sobre Google Ads. Tem as aulas bônus, né, que eu já falei com vocês, já expliquei. Então, eu falei sobre as 4 aulas, as aulas da Simone do TikTok para negócios. E aí a gente tem as consultorias semanais que eu vou colocando item a item, e inclusive um conteúdo que agora eu vou começar a compartilhar bastante é sobre os cursos.
eu vou customizando de acordo com as necessidades de quem está fazendo parte da turma, das dúvidas que estão surgindo naquele momento. Então, entrou na área de alunos, você já tem acesso a conteúdo imediato e a gente continua essa jornada com a equipe e com as mentorias semanais. Você consegue assistir pelo celular e consegue assistir pelo computador também, da forma que você preferir. Agora, outra coisa incrível são os bônus. Gente, eu tenho 3 conteúdos bônus que, na minha visão, são complementares e extremamente importantes para qualquer empreendedor que quer atuar de uma forma digital. Primeiro, a gente explica sobre o que são guias. Então, se você faz uma venda online, é muito importante você criar categorias, que não são catálogos, mas segue a lógica do catálogo. É uma forma de facilitar como que o seu seguidor, como que o seu cliente que está acessando a sua empresa pelo Instagram, acessa as informações que você disponibiliza. Um segundo vídeo bônus também é sobre o TikTok. Nesse vídeo, eu explico, junto com a Juliana, que é uma influenciadora que hoje já tem vídeos com mais de 2 milhões de visualizações no TikTok, ela dá dicas específicas. E o terceiro e mais incrível relacionado a uma plataforma adicional, que é o TikTok para negócios. A pessoa especialista que dá esse curso e que faz parte do material bônus do Estou Digital é a Simone Lima. Hoje ela tem mais de 300 mil pessoas no TikTok. Ela montou um curso que chama TikTok para negócios, e você, ao fazer parte do Estou Digital, você tem acesso a esse conteúdo também. E isso é incrível, porque, pensa bem, há 5, 4 anos atrás, muitas empresas não performavam nada no Instagram. E hoje, simplesmente, todas as grandes empresas precisam estar no Instagram. Como vai ser a performance do TikTok? Embora o TikTok tenha crescido muito, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e a gente segue a tendência do Brasil, ainda que o TikTok não venha a ser o número 1, como hoje o Instagram é, mas o que o Instagram faz para combater esse crescimento do TikTok, você pode ver, por exemplo, no Reels, que é uma forma nova de fazer vídeo. Então, é muito importante você entender como que a Simone coloca o TikTok para negócios, né? E o que ela ensina ali naqueles vídeos, como você utilizar, para que você possa pensar também usando no próprio Instagram, caso você opte em permanecer apenas no Instagram. E como eu já apresentei nas aulas anteriores, a gente define, né, várias estratégias, isso faz parte, inclusive, do método. Dentro do método também, as pessoas que fazem parte, a gente faz uma consultoria semanal. E por que é semanal? Primeiro que é uma metodologia mesmo, então eu acompanho semana a semana. O empreendedor, ele passa a ter clareza como algo que está continuamente em crescimento. Então, se ele faz de uma semana para outra e implementa todos os conteúdos que estão relacionados, ele entende, ele consegue analisar o crescimento, e se ele não cresce, ele entende porque ele começa a ter clareza de quais são os pontos que ele precisa desenvolver para que ele possa ter mais resultados. Outra ação que faz parte dentro do método Estou Digital é que eu acompanho, eu dou a mão para os empreendedores para que vocês aprendam a fazer lives, a entender de que forma que a gente faz, como que você produz conteúdos maiores para depois replicar eles em conteúdos menores. Então, isso faz parte do projeto. Então, você consegue desenvolver. E, principalmente, você entende, através das aulas e através das mentorias e consultorias que eu dou semanal, como que funciona a plataforma por trás dos anúncios do Facebook Ads, por trás dos anúncios do Google Ads, para você realmente ter uma performance profissional na divulgação. É isso que faz a diferença em relação ao resultado. Se você é uma empresa hoje, você precisa realmente impulsionar. E além disso, gente, é muito conteúdo, é muita coisa. Eu ensino também sobre produtos digitais. Então, produtos digitais, curso mesmo, é uma escolha que varia muito de empresa para empresa. É também uma estratégia de venda. É ajustado a todas as plataformas? É ajustado a todos os clientes? Não necessariamente. Depende muito de como você vê o seu futuro orientado, se você tem a intenção de ser uma referência na sua área, se você quer escolher a venda de curso, a venda de mentorias como uma estratégia de crescimento e venda online. Se você tem interesse, eu dou esse conteúdo também.
Especialmente eu foco na Hotmart, que é a plataforma que eu utilizo hoje, e inclusive quando você já entra para o Estudo Digital, você tem acesso à primeira aula que eu passo os conceitos básicos sobre Hotmart, inclusive as diferenças entre a Hotmart e o Simpla, e a gente vai aprofundando. Por que que o Estudo Digital funciona? Porque eu uso cases reais dos clientes. Então, nas nossas mentorias semanais, eu utilizo para que você possa implementar, que você traga sua dúvida real. Por isso é muito importante estar em campo. Não é um método para você ficar parado e ficar lá esperando o resultado vir. Não funciona. Aliás, eu acho que isso não funciona em lugar nenhum. Mas, em alguns momentos, algumas empresas com investimento alto conseguem terceirizar isso. O Estudo Digital é exatamente para você que quer otimizar a sua verba em marketing, que quer aumentar a performance em vendas, que nesse momento precisa otimizar a sua equipe, otimizar você mesmo. Então, isso é para você e para que você aprenda a ter uma visão mais estratégica em relação às tomadas de decisões. O caminho natural de uma empresa que vende cada vez mais é ela terceirizar, sim, e não tem nada de errado com isso, é só um caminho natural. Mas é muito diferente quando você sabe o que você vai perguntar. Então, hoje, fazendo parte do Estudo Digital, você está preparando para quando você chegar no momento de terceirizar, você, inclusive, possa analisar melhor os resultados.